Um assunto que chega na esteira lá do caso do Jefferson, né? O arquiteto que morreu no Butantã daquela forma trágica que todos nós acompanhamos. E, de novo, mais um latrocínio aqui em São Paulo. Dessa vez o assassino cometeu o crime não com uma arma de fogo, mas com uma arma branca. A prova está aí, de que quem mata não é a arma, quem mata é quem empunha tal ferramenta ou tal arma. O cara usou uma faca para cometer um latrocínio aqui em São Paulo. Dessa vez na zona leste da cidade. Exatamente. Todas as regiões de São Paulo, infelizmente, estão muito violentas. Algumas um pouco mais, é claro. Maria Paula Lima, muito boa tarde a você. Bem-vinda aqui ao Bora Brasil. Tudo bem? Tudo em paz? Boa tarde, Joel. Tudo ótimo. Boa tarde, Aninha. Boa tarde, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente. Mais um latrocínio. Um dia depois do Jefferson, né? 43 anos do arquiteto. Um dia depois, o Fabiano Freitas, 37 anos, morreu a facadas. Fabiano Freitas. Muito bem. A gente esteve no local, viu, Joel? Fica ali bem do ladinho, numa área que pega ali o Parque Ecológico do Tietê, e bem pertinho também de uma outra estação ali de metrô também. O que acontece? Ali tem uma trilha. As pessoas passam por essa trilha, costumam passar ali, é no meio da mata essa trilha. E o Márcio estava ali, saiu correndo dessa trilha, gritando por socorro. Algumas pessoas que estavam ali Não, era mais ou menos meia-noite isso. Foram socorrê-lo, perceberam que ele tinha sido esfaqueado, chamaram o SAMU, mas ele morreu antes do SAMU chegar. Essas testemunhas disseram que perceberam o assassino entrar na mata e depois, de alguns 3 minutos mais ou menos, segundo essa testemunha, o Fabiano entrou. Então o assassino entrou e ficou esperando para cometer o crime. Isso. Segundo a doutora Juliana ótima, do 24DP, conversou com a gente, ela que confirmou que foi latrocínio mesmo, apesar de ter sido encontrada uma mochila da vítima com alguns pertences. Ainda questionei, doutora, é latrocínio? Ela é latrocínio consumado. Por quê? A vítima, em seus últimos suspiros, falou para as testemunhas que tinha sido assaltada, atacada e que um homem a havia roubado. Ele deve ter reagido ali e nessa de reagir foi esfaqueado. O cara queria levar mochila, alguma coisa assim. Quando o bandido esfaqueou o Fabiano, é provável que o bandido tenha ali se apavorado e fugido. Porque a reação, acho que natural é essa, né? Mas sabe o cara que comete o crime, ele vê ali que o negócio saiu do controle, a primeira reação dele é ir embora, é fugir. Exato. O que aconteceu, Joel, foi que foram 3 facadas, segundo a doutora Juliana, no braço, na perna. Você fala, poxa, no braço, na perna? Sim, pegou a femoral. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que provocou a morte dele. Então ele sangrou muito, né? Essa é uma artéria muito importante, né? Exatamente. Deve ter tentado esfaquear a barriga dele. Aí nessa pegou na perna. Pegou na perna. Azar. E como que a polícia chegou até o assassino? Essas testemunhas disseram... Prendeu o cara? Prendeu. Opa. Prendeu o cara. Essas testemunhas... E o cara o quê? Contumaz, viu? É? Exatamente. Um histórico conhecido já. Uma vasta ficha criminal. Essas testemunhas ficaram ali. A Polícia Militar chegou, deram as características e disseram, ó, tá ali ainda, tá ali dentro da mata. Helicóptero Águia 2, dando apoio, dando suporte. A Polícia Militar conseguiu prender o suspeito, que disse que não havia feito nada, mesmo todo cheio de sangue. Mão com sangue. Ele foi preso na madrugada? Foi preso durante a madrugada. Foi preso 1 2 horas depois. O águia acionado, Night Sun e o caramba, aquela iluminação artificial potentíssima do helicóptero potente, Águia. Não teve jeito. Puxa vida. Polícia Militar pegou esse criminoso contumaz, que já havia praticado vários outros Você tem crimes. noção das passagens que ele tem aí? Se ele já cometeu outros roubos, outros latrocínio, tentativa de latrocínio. Se você não tiver agora, certamente nós teremos na reportagem que você está preparando para o Brasil Gente logo mais. Perguntei para a doutora Juliana, ela disse que roubo várias Várias passagens vezes. por roubo. Em algum momento ele consegue matar alguém, né? É exatamente em cima de algo que a gente tem discutido diariamente, até de forma repetitiva, aqui no Bora Brasil e lá no Brasil Gente. Nós precisamos prender o cara que comete o roubo à mão armada. Se não prender esses caras, mais cedo ou mais tarde acontece o que a Ana falou. Ele rouba hoje, amanhã, depois. Aí uma ação sai de controle, como ele está armado, ele mata a vítima. Ele executa a vítima. A única forma de você evitar o latrocínio é você prender o cara que comete o roubo. Para talvez, ao longo dos anos de prisão, ir fazendo esse cara se demover da ideia. Né? Você mantém o cara ali
que cometeu um roubo à mão armada com uma faca, 5 anos pelo menos fechado, ele vai pensar no que ele fez. Agora, se você prende um cara desse e alguns meses depois ele está solto, ele não tem condição de pensar no que ele fez e ele interpreta que ele pode continuar desse jeito porque está valendo a pena. Ele rouba uma aliança, vende por R$500, rouba um celular, dependendo do aparelho chega até R$2.000. Nós precisamos criar um desestímulo, porque o estímulo ele tem, é um estímulo de sobra. Primeiro porque é vagabundo, não é falta de opção, não, é porque é vagabundo, cretino mesmo, tem a maldade dentro de si, tem tempo suficiente para isso e preguiça, porque bandido é preguiçoso. Pode ver quando a polícia chega para prender esses caras ali. 6, 7 horas da manhã, aquela cara de mulambo, de preguiçoso, dormindo, de gente que nunca teve coragem de acordar cedo para trabalhar. Acorda, não é que acorda de madrugada para roubar, já continua virado ali na noite, sabe? Vai viradão de tanta droga, então é preguiçoso. Então tem tudo isso junto e a maldade dentro de si. Estímulo tem de sobra, porque tem gente que estimula esse comércio, gente que compra essas coisas todas. O único desestímulo, únicos, um é chumbo da polícia pregar fogo nesses caras mesmo, igual aconteceu com aquele que quase matou a dentista recentemente aqui em Suzano, ia falar São Paulo, foi em Suzano, ou cadeia. Ou se não cai numa, tem que cair na outra. Prendeu esse cara aí que esfaqueou o rapaz aí, ó, que já deveria estar preso antes. Se ele tivesse preso antes, o Fabiano estaria vivo. Pode ter certeza disso, gente. Enquanto nós não criarmos algo emergencial para prender o bandido que comete roubo, nós estaremos aqui todas as semanas falando de latrocínio, latrocínio, latrocínio. E não adianta falar que matou porque estava com um revólver. Esse vagabundo matou o cara com uma faca. Talvez até com um canivete mesmo. Não é? Absurdo isso, absurdo. E mais uma história que aparece pra gente, que pode ter certeza que daqui a poucas horas nós estaremos falando do desdobramento ou dos desdobramentos em cima dela. Família, filhos, esposa, a mulher falando, pô, ele era o provedor da casa, os filhos que ficam perguntando pelo pai, aquelas coisas que aterrorizam a gente. Sabe o arquiteto Jefferson, que morreu no Butantã? Ô, Aninha, você viu que coisa maluca? O pai dele também morreu baleado. Cara, quando eu vi isso, eu falei, pelo amor de Deus, que tragédia familiar de forma assim ampla, né, e absoluta. Os anos se passaram, ele morreu com 43 anos, né? Ele tinha 7, com 37, depois de 37 anos, o rapaz morre do mesmo jeito. Aliás, sobre esse caso, o Jefferson foi enterrado hoje, né? Sob uma forte comoção da família, que há pouco tempo estava reunida para o casamento dele. Né? Ele era recém-casado. E agora todo mundo se reuniu para enterrá-lo. Nesse caso, os criminosos não foram pegos ainda, mas a gente tem a atualização de que a polícia conseguiu identificar tanto o criminoso que atirou, quanto o comparsa que estava dando apoio, né? Na imagem da câmera de segurança dá para ver muito claramente que o carro do Jefferson bate na moto desse bandido, aí ele cai, levanta, atira no Jefferson e sai correndo em direção à pista da Marginal do Pinheiros. E aí um comparsa pegou ele e ele foge. Mas a polícia conseguiu identificá-lo, mesmo ele estando de capacete, e agora está fazendo diligências para tentar chegar a esses 2 criminosos. A polícia não quis divulgar as identidades, disse que isso é importante para não prejudicar as investigações. E a Maria tá com aqueles números de latrocínio aqui, ó. 2025 na Grande São Paulo, só em janeiro 9, fevereiro 7. Latrocínios 2025 capital, 4 em janeiro, 5 em fevereiro. Isso aqui é absurdo, cara, é absurdo. E se você comparar com os números do ano passado, houve uma redução. Mas é uma redução em cima de algo assim maluco. Porque enquanto reduziu o latrocínio, com esses números malucos que nós temos... Só em fevereiro. Só em fevereiro. Eu vou repetir isso sempre, porque estatística a gente distorce, número a gente põe pra lá, bota pra cá pra usar como quiser. E foi só em fevereiro, né? Se a gente for pegar os últimos meses antes, trimestre... Inclusive os números de março vão vir pra cima, Joel. A gente já falou de quantos latrocínios só nessa semana. Exato, mas independente de qualquer coisa, os roubos aumentaram muito. Sim. Você se lembra que ontem nós falamos da área do Butantã lá, que é o 51DP. De 28% no primeiro bimestre desse ano. E se você aumenta radicalmente, como nós estamos, infelizmente, experimentando esse aumento aí, é claro que vai começar a acontecer mais latrocínio, cara.
Inacreditável. A Maria está até dizendo aqui que o José Domingos, lá, o agente da CET, ainda nem entrou para as estatísticas. Nem entrou para as estatísticas. Não é, gente? Isso é inacreditável. Porque foi em março já, né? Foi exatamente. Foi no dia 13 de março. Então, ó, esse é o terceiro caso que a gente está falando de latrocínio só de março. Dos últimos dias, porque abril acabou de começar, né? E lembra do Josenildo? Também teve o Josenildo, né? O Josenildo, o delegado. Isso foi em janeiro. Verdade. Não, e o Vitor Medrado. O Vitor Medrado e o agente da CT. O Vitor Medrado e o agente da CT são dois casos emblemáticos que mostram que o crime hoje está totalmente sem limite. Os dois, esses dois, assim, são absurdos. O delegado, ele ainda não estava identificado, né? Mas mesmo assim, um cara preparado e não teve condição, porque os bandidos atiram pra matar, eles não têm nada a perder. E o agente da CT uniformizado e foi atacado também. Ô Maria, só uma coisa, o Fabiano, que morreu lá na Zona Leste, nessa madrugada, né? Vítima desse latrocida vagabundo que foi preso. Ele saiu do ônibus? Foi isso que você falou ou não? Não, ele estava Como é que foi essa dinâmica? Ele sai da onde e vai para dentro da mata para chegar aonde e tal? Só para eu tentar visualizar aqui. A polícia não sabe ainda se ele desceu de um ônibus, tá? E o fato é que ele estava atravessando essa trilha, essa mata. De um lado aqui, Joel, tem a... Marginal? O CT do Corinthians, tá? Aqui tem o Corinthians aqui, então tem uma mata aqui no meio. E ele estava atravessando essa mata por meio de uma trilha. Deste lado aqui, então, faz parte todo o parque ecológico. Atravessou é um lugar movimentado. É movimentado. As pessoas utilizam. Apesar de ser meia-noite, estava vazio, né? Tinham poucas pessoas. Não que não estivesse ninguém ali. Tanto que tinha pelo menos 3 testemunhas que viram sentadas ali no banco. Mas o ambiente favoreceu o bandido. Ele agiu de tocaia. Entrou um pouco antes e ficou ali escondido esperando a vítima passar. Exatamente. Mais uma coisa que não dá pra gente fazer, né? Você passar em área escura à noite. Aí você junta, você não pode usar aliança, não pode falar no telefone celular. Como ousas ficar na porta da sua casa conversando com alguém? Como ousas ficar na porta da casa do seu amigo ali conversando com ele? Como ousa ser casado e andar de aliança? Como ousa você comprar uma moto? Você é louco de comprar uma moto? Como ousa passar num parque ecológico? Você é louco de passar Tem hora para fazer atividade, caminhada. Como ousas caminhar na madrugada? Você é uma louco, loucura. né? Aí, Se alguém bater na nossa traseira, não pode parar. Exato. É como ousas parar. Eu não paro. Eu não paro. Esses dias bateram no carro da minha esposa. Ela foi embora, de tanto ouvir a gente falar. Ele vai embora. Tem que assumir o prejuízo e já era. Se ferre. Se chegar amanhã a conta depois, se tiver que pagar, paga, mas não para. Não para. Maria Paula Lima, muito obrigado. Até mais tarde lá no Brasil, gente. Até Fechou? já, valeu. É nóis, vamos que vamos. Vamos